sou a professora Zezé Marino e eu trabalho há mais de 40 anos em concursos públicos com a disciplina mais bonita do mundo, que com toda certeza é o português. Você não acha, não? Mas eu posso provar para você que é sim, depende de como você estuda, não é? Você viu que nós teremos o concurso para a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul? Pois é, a Sanesul. Quero conversar um pouquinho com você a respeito disso. Então vamos lá. A banca organizadora é Instituta OCP. São 90 vagas, níveis médio, técnico e superior. A remuneração vai de quase 2.000 até quase 8.000. Inscrições de 23 de janeiro a 6 de março. Provas dia 4 de maio. Ah, tá longe. Pois é, mas se você começa agora, você tem muito mais chance de passar nesse concurso, não é verdade? Muita gente vai deixar para estudar em abril. Não vai dar tempo, né? Bem, língua portuguesa. O que vai ser cobrado nesse concurso? Então, veja, compreensão e interpretação textual. Não é a mesma coisa? Não. Compreensão é o entendimento, é a leitura do que está explícito. E a interpretação é a leitura do que vem implícito, seja na forma de pressuposto, de subentendido. Aparece a tipologia textual. Você sabe a diferença de um texto descritivo para narrativo na prática? Você sabe quando o texto é expositivo ou argumentativo na prática? Você sabe identificar, ou pelo menos o que é um texto injuntivo? Pois é, gêneros textuais. Vamos às diferenças novamente. Você sabe quando se trata de um conto ou de uma crônica? Você sabe quando aquele texto ele é científico ou é um texto didático? As figuras de linguagem, então vem as confusões normais, né? Quando eu faço a diferença da metáfora para metonímia e da metáfora para uma comparação. Então, tudo isso tem que ser estudado e tem que ser visto de uma maneira muito direta, para você não perder tempo. Significação de palavras e expressões, como relações de sinonímia e antonímia, quer dizer, de sinônimo e antônimo. Eu começo perguntando para você, o que é sinônimo? Isso é moleza, né, Zezé? É quando as palavras têm os sentidos iguais, iguais não, semelhantes. Porque lindo e bonito são sinônimos, mas isso não é a mesma coisa. Quando você fala da mesma coisa, você está falando em paráfrase. Fazer uma paráfrase é falar a mesma coisa em outras palavras. Então, sinônimos são sentidos semelhantes. Você sabia disso? Pois é. Ortografia não é você saber se você usa G, se você usa J só. É você também conhecer, por exemplo, o uso do porquê, porque junto, separado, com acento, sem acento. É você conhecer aqueles parônimos e homônimos. Você sabe, por exemplo, quando você usa infringir ou infligir, ratificar ou retificar? O emprego do hífen no novo acordo ortográfico, assim como a acentuação gráfica no novo acordo ortográfico. Salte crase um pouquinho, vamos para morfologia. Você tem aqui as 10 classes de palavras: artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mas veja, você não tem só que identificar, não. Você tem que saber empregar. Você sabe, por exemplo, empregar o este, o esse ou aquele? Você sabe, por exemplo, empregar o pronome relativo cujo? E o onde e o aonde você sabe? Então é importante estudar isso. Bem, dentro da classe de palavra tem verbo, então a gente também estuda as chamadas locuções verbais ou perífrase verbais. Aparece aqui dentro também as funções do que e do se. Você sabe quando um que é conjunção? Você sabe quando um que é pronome relativo? Você sabia que ele pode ser um substantivo? Então temos que estudar isso daí, mas de uma maneira bem direta. Formação de palavras também dentro da morfologia. O que é isso? Derivação, composição. Você sabe quando é composição por aglutinação e justaposição? Você sabe o que é hibridismo, por exemplo? E a diferença da derivação prefixal e sufixal para a parassintética? Tem que ter uma dica rápida para saber isso. Veja que nós temos aqui dentro também o estudo da sintaxe.
E quando se fala em sintaxe, nós temos os termos da oração lá dentro do período simples. Então, sujeito, predicado, o objeto indireto, o objeto direto, o complemento nominal, o aposto, a adjunta de nominal. Temos que saber isso tudo. E não dá para ficar confundindo objeto indireto com adjunta de nominal e complemento nominal, não. Que eles são muito diferentes um do outro, tá? E período composto. Então, temos aqui as chamadas orações. Então, tem a oração coordenada, a oração subordinada, e cada uma tem uma característica que, se você aprender, você vai bater o olho e você saber a diferença. A partir daí, claro, nós temos os estudos de concordância, né? Os estudos de regência, colocação pronominal. É quando você tem lá o o e o lhe. Ele fica antes do verbo, no meio do verbo, depois do verbo, tá? Ou seja, próclise, mesóclise ou ênclise. Temos que conhecer isso. Pontuação, tá? E crase, porque se a gente estuda regência, a gente estuda crase, certo? Você vai observar o seguinte, nós temos aqui dentro também colocada a questão dos elementos da comunicação. Emissor, receptor, canal, código, isso nós precisamos estudar, porque a gente já estudou isso na vida, mas ficou lá para trás, não é? Temos aqui a questão dos elementos de coesão, então a gente pode falar, por exemplo, de função deitica, de função anafórica, função catafórica, você se lembra disso aí? A função textual dos vocábulos, quer dizer, das palavras dentro lá daquele texto, a variação linguística. Por exemplo, você sabe o que é marca de oralidade? Pois é, Instituto OCP gosta disso. Como você estuda isso? Você vai pegar uma gramática, vai pegar um livro e vai começar a ler desde o início? Bem, você não vai chegar no item 7 até o dia da prova, tá? E mais, não adianta ler, você tem que exercitar. E mais ainda, você tem que conhecer a banca, porque você tem que saber como a banca cobra isso, porque as bancas têm características, não é? Veja só, eu selecionei aqui uma prova do Instituto AOCP 2024 para PM de Pernambuco, uma prova para segundo tenente da Polícia Militar, certo? Então você vai ver o seguinte, olha essa questão que eles colocaram. Analise o trecho a seguir. Não é razoável que a lei de improbidade, a lei número tal, ainda não contenha uma única referência a bens culturais. O trecho destacado funciona como sujeito, predicativo de sujeito, adjunta de nominal, complemento direto, complemento nominal. Bem, vamos começar entendendo essa história aqui de complemento direto. Bem, os chamados complementos verbais, eles são o quê? O objeto direto, o objeto indireto e o objeto direto e indireto. Então, eles diminuíram isso daí e falaram o quê? Um complemento direto. Qual que seria o complemento direto? O objeto direto, tá? Complemento nominal não tem subdivisão, nem adjunta de nominal. Ótimo. Como que eu vou analisar isso aí? Você vai ver que aqui dentro tem um verbo. Se tem um verbo, isso daí é uma oração. Pois é, isso aí é uma oração. Então, Zezé, eu não tinha que classificar isso como oração subordinada e não isso aqui embaixo? Mas quando a gente fala das chamadas orações substantivas, elas podem desempenhar um papel de sujeito, de predicativo de sujeito, pode desempenhar um papel de objeto direto, de complemento nominal, de adjunta de nominal, não. Adjunta de nominal é a oração adjetiva, isso é outra história, tá? Então, o que acontece? Você vai ver que essa oração inteirinha que está grifada, você poderia substituir por isto. Você pode dizer assim, ó, não é razoável isto. Poderia ser disto, por isto, com isto, depende da oração. Se fosse aqui, ó, de que a lei, seria disto. Sempre que você tem uma oração que você pode substituir por isto, disto, com isto, por isso, você tem uma chamada oração subordinada substantiva.
tá? Oração subordinada substantiva. A oração substantiva, ela pode ser subjetiva, que funciona como sujeito, predicativa, que funciona como predicativo, pode ser objetiva direta, quando funciona como objeto direto, ou completiva nominal. Adjunta de nominal, não. Eu já falei isso para você. Então, aqui, basta você agora analisar o isto, como se estivesse escrito isto ali. Olha, não é razoável isto. Só que a gente fala, na verdade, é o contrário, né? A gente fala isto não é razoável. Não é assim que a gente fala? Então, ao falar isto não é razoável, você vai observar quem que não é razoável? Isto. Então, quer dizer que o isto é sujeito. Então, aquela oração inteirinha que eu pude substituir por isto, ela funciona como um sujeito. Sim, então é a chamada oração subordinada substantiva subjetiva. Subjetiva quer dizer que ela funciona como sujeito. Ou até, Instituto AOCP não é de cobrar isso, mas vale você conhecer o chamado sujeito oracional. Quer dizer, a oração inteira funciona como um sujeito, certo? Então, não importa qual seja o caso, pode substituir por isto, então é uma oração subordinada substantiva. Basta, então, você analisar o isto na oração. Analisou? Acertou a questão. Então, essa oração funciona como um sujeito. Claro que a gente fala mais detalhes durante o nosso curso, mas imagine você fazer mais de 150 questões da banca Instituto AOCP desse jeito, eu explicando uma por uma para você. Sim, eu passo a prova, você terá a prova disponível, você fará, você vai corrigir, você vai anotar as suas dúvidas e vai assistir ao meu vídeo. Bom que você vai poder pausar para você copiar, você vai poder assistir quantas vezes você quiser e se você tiver dúvida, você vai entrar em contato comigo para poder tirar as suas dúvidas, certo? Então veja só, nós vamos fazer mais de 150 questões explicando tópico por tópico, como você viu aí. Bom, não é verdade? Pois é, você pode ter um curso com muita qualidade e por um valor muito humano. Eu também convido você a conhecer o curso aí, né, do tio Paulo. Você vai ver que você fecha uma prova de informática estudando com o Paulo França, tá? Ele é fera. E por que não estudar as duas disciplinas que mais reprovam em concurso público? Sim, português e informática. São aquelas disciplinas que todo mundo acha que sabe até fazer a prova do concurso, não é? Que tal você fazer a dobradinha? Veja, a dobradinha aparece aqui por um valor muito legal para você, certo? Nós esperamos você para que a gente possa, né, ajudá-lo a passar nesse concurso. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.